Vai com tudo, Zé. Valeu, Fúvios. Pessoal, só para saber, só fazer um joinha, tá todo mundo vendo a apresentação aí, tranquilo? Show de bola. Então, assim, caramba, não sei nem como me explicar como eu tô feliz por essa oportunidade, né? Poxa, somos todos colegas, amigos aí, né? A gente vem nessa jornada. E hoje eu trago para vocês um pouco do que eu venho estudado, né? Que eu tenho estudado sobre neurosemântica nas empresas. E um tema que eu trago aqui hoje, não sei se todos vocês têm o livro, o Unleashing Leadership, né? Self-Actualizing Leaders and Companies. É um livro do Michael Hall, né? Que eu tô lendo. E um dos capítulos, e essa apresentação é em cima de um dos capítulos, né, sobre um capítulo Building a Self-Actualizing Company e outras informações que eu encontrei aqui também durante os meus estudos que eu achei bem importante trazer para vocês. Direcionar, hein? Direcionar. Pessoal, eu vou interromper um pouquinho, que acho que NAP do Rio está entrando. O que será que eu faço? Espero o INAP do Rio entrar ou eles põem no mudo, Só um segundo, continuo? Zé, eu já estou colocando eles no mudo. Pronto, pode seguir. Valeu. Então, eu sou o José Luiz, MetaCoach, e estamos iniciando a nossa apresentação. Bom, vou falar um pouquinho sobre mim, só para vocês saberem, né, quem está aqui desse lado. Então, começa que eu sou o pai do Leonardo, né? Eu sei que tem pai fresco aí na sala, tamo junto, pai não fresco também, né? Então, acho que essa é uma das nossas principais atribuições, né, desse nosso dia a dia. Dentro do todo o tema que eu vou falar, eu vou trazer um pouco da minha experiência profissional também, que eu atuo numa consultoria, sou gerente sênior, né, de uma consultoria de grande porte. Eu sou formado em TI, mas tenho também administração, MBA em administração, em negócios. Tem alguns cursos de extensão também pela Harvard Business School e no MIT. Tenho formações de coaching internacional, diversas formações em hipnose. Tenho PNL, já participei de alguns AGPs e, né, também no MSTT, que foi uma jornada muito bacana, que alguns aqui do grupo estavam juntos lá, então foi super interessante, né? Eu trouxe aqui também, pessoal, um pouco dos, digamos assim, ah, dos mentores ou mestres aí, né, que eu realizei alguns treinamentos. Então, tem o Tim Galloway, que não sei se vocês já leram o livro, o Michael Hall cita também nos livros dele, né, do jogo interior, super bacana, né, o cara super inteligente, tem um histórico fantástico, então já fiz treinamento com ele. O Bernie, eu acho que muitos de vocês aí também, né, já tiveram oportunidade no Metaforum. O Bernie, infelizmente, não está mais aí conosco, mas assim, um professor fantástico, não tem nem o que comentar muito. O Diltz é um cara que conhece um pouquinho de PNL, não sei se vocês já ouviram falar, né? O Diltz, tive a oportunidade de participar em alguns momentos com ele. De hipnose também tem o Gilligan, então acho que vocês já devem ter ouvido falar também, conhece um pouco de hipnose, né? E tá faltando alguém aqui. Quem que tá faltando, pessoal? Né? Querido Michael Hall. Então, esses são, né, são alguns mestres que eu pude passar aí nessa jornada. E eu trago um pouco desse conhecimento acumulado, tá? Então, fazendo uma introdução, nós vamos falar de autorrealização nas organizações. Uma organização, ela pode ser autorrealizável? Como assim? Né? Quais são as características de uma organização autorrealizável? E quando eu falo organização, eu estou falando empresas. Empresas de médio, de pequeno, médio, grande porte, né? Usando a neurosemântica, pequeno, médio e grande porte, né?
quais são as características dessas organizações? Então, eu vou falar um pouco aqui para vocês. Nesse livro, né, nesse contexto, o Michael, ele diferencia também líderes e gerentes. Eu vou falar também bastante sobre isso aqui, né, com vocês. Como os líderes facilitam o desenvolvimento de uma organização? Como que, para que ela se torne autorrealizável? Como que direciona? Quais são os significados, visão da organização? Né? Que aí os gerentes, em seu planejamento, execução, monitoramento, vão direcionar os seus profissionais a atingir esses objetivos. Então, aqui, quais são os pontos? No ponto de vista de líderes, de gestores, né? Gerenciar uma organização com uma cultura de autorrealização, onde os funcionários sejam naturalmente motivados, engajados, responsáveis, inspirados e resilientes. Eu não sei vocês, pessoal. Eu vou aqui durante a apresentação fazer algumas perguntas, não necessariamente para vocês responderem, mas para vocês refletirem, tá? Vocês já pararam para pensar, analisar nas empresas que vocês trabalham, que vocês trabalharam, nas empresas que vocês sonham algum dia possuir? Se essas empresas, elas terão um ambiente, uma cultura de autorrealização, onde os seus funcionários tenham a possibilidade de buscar essa autorrealização. De um ponto de vista dos funcionários, quando a gente trabalha numa empresa autorrealizada, digamos assim, com autorrealização, trabalhar se torna uma missão, uma experiência no pico máximo de significado e performance. É o mais alto nível ali de significado e performance, de desempenho. E a gente vai falar sobre isso também. Então aqui é mais do que e porquê que estou trazendo esse conhecimento aqui para vocês. E fiquem à vontade de fazer as perguntas no decorrer da apresentação. A gente vai ter tempo para isso. No final eu vou abrir para perguntas também, né? A gente vai até às 8 horas e é um bate-papo, pessoal. Fiquem à vontade, em qualquer momento, de fazer de fazerem as perguntas. Vou falar um pouco para vocês, então, do que a gente precisa em termos de liderança para buscar uma autorrealização nas organizações. Primeiro, estabelecer um time de liderança adequado. E quando a gente fala liderança, a gente está falando de líderes e gerentes. Isso forma um time de liderança. Isso varia muito de empresa de pequeno, médio e grande porte. Por quê? Quando tem uma empresa de grande porte, a gente tem lá, né, o staff, desde ali do estagiário, trainee, analista júnior, pleno, sênior, coordenador, gerente, gerente sênior, diretor, e assim vai, até o presidente da empresa. Então, é um pouco mais fácil, digamos assim, de estabelecer os papéis e responsabilidades dentro de uma empresa com mais cargos, com nível hierárquico, né, mais extenso. Quando a gente tem uma empresa menor, uma empresa familiar, é possível também. É um pouco mais desafiador, mas também é possível. O importante é definir seus papéis e responsabilidades da maneira mais adequada. Então, time de liderança é responsável por criar organizações autorrealizáveis. Quais são os pontos aqui? Quais são as principais diferenças entre líderes e gerentes? Aqui, na neurosemântica, quando a gente está trabalhando de autorrealização, de líderes e gerentes, quando a gente fala líderes, a gente está falando os executivos. Aquelas pessoas nas empresas que conseguem definir o norte daquela empresa, definir o direcionamento daquela empresa, a visão, a missão da empresa, tornar significante, né, criar um significado para que a gente possa trabalhar naquela empresa. Então, esses são os líderes. E os gerentes são os gestores que vão fazer todo o monitoramento e direcionar ali os profissionais na execução das atividades, de acordo com o direcionamento e planejamento dos líderes. Então, digamos assim, nós temos pessoas que pensam no futuro, interessadas no futuro, e pessoas mais voltadas para o presente. Os líderes estão pensando lá na frente,
Onde que a nossa empresa vai chegar? Onde nós queremos estar daqui 1, 2, 5, 10 anos? Montar, estabelecer um planejamento estratégico. Falar sobre riscos corporativos. Criando significados. Né? Interessados em mudanças para a melhoria de performance nas empresas de uma forma geral. Quando a gente fala de mudança, a gente está falando, por exemplo, vamos pensar a nossa economia, a gente está passando, né, aqui no Brasil, todo mundo fala aí em crise, em crise, em crise, algumas pessoas acreditam mesmo. E isso, algumas pessoas, alguns negócios se retraem. Como que as empresas conseguem se adaptarem para superar esses momentos? Pode ser uma mudança de negócio, criação de novos produtos, aquisições de outras empresas, né? Mudança cultural. Então, líderes também são orientados a longo prazo. É focado, então, na visão da organização. Um líder empodera os seus subordinados. Empodera os seus subordinados. Permite com que os seus subordinados tenham espaço para colocar as suas ideias, as suas opiniões. Não fique daquela maneira de liderança, né, um pouco mais retrógrada, de liderança por medo, liderança, né, por coagir, ali, por ameaçar, né, os profissionais daquela organização. Não, passa poder da liberdade para os profissionais. Utiliza muito da intuição, da experiência. Né? Os líderes possuem experiência. Os líderes conhecem do negócio, conhecem do mercado. Isso orientados ao porquê. Né? Quem esteve aí no último MetaCoach, né? A gente falou bastante lá, né? Michael Hall falou bastante sobre porquê, como, os globais, né? Então, essa orientação ao porquê é muito importante. Porque dentro de uma organização, se a gente não souber o porquê que a gente está realizando os investimentos, o porquê que a gente tem uma determinada meta, um determinado objetivo, por que a gente está fazendo isso? Por que eu estou gastando? Por que eu estou investindo em treinamento, em conscientização, em alguma campanha dentro da minha empresa? Por quê? Por que eu estou gerenciando riscos dentro da minha empresa? Onde eu quero chegar? Então, essa é toda uma visão de um líder. Durante os próximos slides, eu vou juntar tudo isso. Gerentes. Aqui tem um ponto de atenção. Tá? Aqui, né, no livro, né, Unleash Leadership, na neurosemântica, a gente define esses papéis, né, de líderes e gerentes. No dia a dia, pessoal, não necessariamente, né, um coordenador não possa assumir esse papel de gerente. Então, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado com relação ao nome de essa categoria, líderes e gerentes, com relação ao nosso dia a dia. Uma pessoa, um gerente de uma empresa de pequeno porte, pode ser o papel do líder que eu estou explicando aqui para vocês nessa apresentação. Conseguiram entender? Isso é muito importante para a gente dar o próximo passo. Uma coisa é essa visão, esse papel de líder e gerente, exposto nos livros, né, do Michael Hall, e com essa explicação aqui. Outra coisa é o nosso dia a dia. E aí a gente pode adaptar, né, tudo que está escrito aqui para gerentes para um supervisor, por exemplo. Essa é a adaptação do nosso dia a dia, para colocar isso na prática, para realizar a mudança, para tornar uma empresa autorrealizada. Tudo bem? Se todo mundo entendeu, dá joinha. Quem não entendeu, eu explico de novo. Legal. Alguém fez um risco vermelho aqui na apresentação. Não sei quem foi, mas valeu, pessoal. Bom, eu não sei como apagar isso, eu vou continuando aqui. Ih, agora tá azul. Caramba, estão fazendo vários riscos aqui na apresentação. Bom, eu vou continuar falando sobre os gerentes. Ô Zé, Oi, tem uma pergunta aqui para você. manda aí. Oi, Tudo bem? Tá dando para ouvir? Você me ouve? baixinho. Pode falar. Então, vou ficar aqui pertinho. Não, que você usou a... Pode? Não, aqui. Fala aqui perto.
Não, só porque você está falando em terminologia, eu queria comentar porque assim, ó, eu quero estar na frente das pessoas, ele vai me ver aqui. Tô te vendo. Eu trabalhei a minha vida toda em grandes empresas. Uhum. Trabalhei com muitas equipes, né? E esse termo líder, para mim, ele foi uma surpresa você relacionar isso a executivos, né? Porque líder sempre foi para mim no linguajar das grandes empresas aquele líder de equipe que não tem um cargo de direito, mas tem um cargo de fato e que atua como um gerente, como alguém que realmente executa uma tarefa de coordenação, de gerência. Uhum. Então, só para comentar isso com você. Então, eu não sei esse termo líder, se aplica assim, se as pessoas estão comentando assim no mercado ou se isso foi uma terminologia que você usou, porque eu conhecia diferente. Não, né? e tá certíssimo. Qual é o seu nome mesmo? Desculpa. É Juliana. Juliana, muito obrigado pela sua contribuição, porque, assim, linka direitinho com o que eu estou falando. Exatamente isso. Aqui, imagina que líderes, do jeito que está escrito aqui na apresentação, é uma categoria, é um papel, que você vai atribuir a alguém, ou alguém, né, a pessoas dentro da sua empresa, dentro da organização. E até coloquei entre parênteses executivos para deixar mais claro ainda esse link. E gerentes, do jeito que estão aqui também, você pode atribuir gerentes, né? É só o termo, é o manager, né? Você pode atribuir a pessoas que fazem gestão dentro da sua empresa. Qual que é o link que eu estou fazendo? No livro do Michael Hall, né? Ele chama de Hall, líder. E ele traz como líder e traz como gerente. E aí é exatamente isso que eu estou falando. A gente pega esses termos e adapta a nossa necessidade. É que no primeiro slide eu entendi líder do jeito que eu entendia. Quando eu olhei aqui, aí eu falei, uau. Perfeito, obrigado. É isso mesmo. Ficou claro? Deixa eu ligar. Juliana, ficou claro? Sim, claro, eu acho que é mais uma troca mesmo da terminologia, né? Isso, é assim. Por exemplo, quando a gente faz um projeto, quando a gente faz projetos de mapeamento de processos, por exemplo, e tem lá, sei lá, analista de processo. É um termo, analista de processo, e a gente lista quais são as responsabilidades, papéis e responsabilidades desse analista de processo. Uma vez listado o que esse papel vai fazer, a gente chega no organograma da empresa e atribui as pessoas, hierarquicamente, que vão executar aquela tarefa. Aqui o deparo é a mesma coisa que eu estou fazendo, né? Pegando o que a neurosemântica traz como líderes e gerentes, poderia ser qualquer outro nome. Qualquer outro nome. E a gente pega isso e mapeia dentro das nossas empresas, das organizações, quem são essas pessoas que vão dar o direcionamento. Mas se for uma empresa familiar, vai ser o dono da empresa, por exemplo. Aí vai ser o líder. Pode ser o gerente, pode ser um supervisor dentro da empresa. Então, esse é um ponto importante, né? O gerente, ele está mais ali na preocupação de realizar o monitoramento dos processos, tudo que foi definido pelo papel do líder, e direcionar, influenciar ali os seus subordinados, controlar os seus subordinados na execução dos processos, das atividades do dia a dia, para buscar aquela missão, aquela visão definida pelo líder. E aí você começa a fazer o link dos que pensam, dos que direcionam, ali dos sonhadores, com os executores. E a gente começa a traçar eixos, né? Então, o gerente ele é muito no lógico. O gerente não fica sonhando muito. Esse papel aqui dos gestores é muito no lógico, indicadores. Tem até aqui na apresentação, eu coloquei um cockpit, que a gente chama, né? Um velocímetro, que é medição de indicadores. Saber se as metas estão sendo atingidas, não estão. E melhoria contínua de processos. Orientado ao como fazer. Então, esses dois conceitos, né, que o Michael Hall traz aqui no livro Unleash Leadership,
né? É muito importante para a gente, dentro de qualquer organização, mapear esses papéis e depois dar o direcionamento. Beleza, pessoal? Aí, tô gostando dos joinhas. Muito bom, obrigado. Bom, e outra coisa que eu achei super legal, né, na leitura dos livros do Michael Hall, né? Como a gente estava falando no início, né, da apresentação do Lucas, antes, né, de começar o chapter, ele cita, né, escritores, consultores, coaches, pessoas que com muita bagagem, conhecimento que ele realmente agrega aqui na neurosemântica. E uma pessoa que eu não conhecia era o Chip Colley. Ele tem um livro super legal, né? Tá até aqui na apresentação, PIC. Criar funcionários com significado pode ser sua arma secreta ao ser diferenciar da concorrência. Quando a gente cria profissionais com significado, essa pessoa, ela trabalha pela missão dela, com o objetivo dela. Ela trabalha como se fosse um jogo, prazer. Como se fosse o lazer dela. E aí realmente se torna sua arma secreta, porque profissionais motivados, engajados e com propósito, ninguém segura. A gente chega no máximo de performance desses profissionais, atingindo pico de performance daquela organização. Se eu tenho profissionais atuando com significado no máximo de performance, o que consequentemente vai acontecer, pessoal? Vai refletir na empresa. Então, qual que é a base da organização? São as pessoas. Se as pessoas elas estão no ambiente onde elas conseguem ter a autorrealização, consequentemente vai influenciar a organização. Só que, como que eu crio propósito para os meus funcionários? Já vou falar. Bom, então, uma organização autorrealizável. O que eu estou chamando aqui de organização, então? Uma associação, um conjunto de pessoas que combinam esforços com uma finalidade no propósito coletivo. Isso que eu peguei lá na Wikipedia, né? E quais são as características de uma empresa, né? Uma empresa autorrealizável, né? Características de autorrealização. Vamos pensar os profissionais, nós, né, nas nossas empresas, para quem que a gente trabalha, ou nós como líderes, donos das nossas empresas. Criatividade. Poxa, quando a gente permite criatividade aos nossos profissionais, a gente, né, de uma forma geral, as pessoas se sentem mais ali fazendo parte do jogo, parte daquela empresa. Flexibilidade. Quando eu falo de flexibilidade, é uma flexibilidade ali no trabalho de uma forma geral, não ficar aquela coisa politicamente maçante, burocrática. É poder pensar fora da caixinha. Né, o Michael acabou tá lançando agora, né, o livro dele, né, de criatividade, inovação. Fala muito sobre isso. Coragem. Como que eu vou, dentro de uma empresa que eu trabalho, né, tomar uma decisão, ter coragem para realizar algum tipo de mudança, se eu não tenho essa liberdade? Permissão para cometer erros. A gente vai falar daqui a pouquinho sobre a teoria X e Y, né, da administração, de uma forma geral. Esse é conceito de mercado, que o Michael também aborda nos livros dele. E fala muito sobre não procurar ali quem é o culpado, né? Não ficar correndo atrás de quem teve a culpa, quem errou, quem fez o problema, mas sim buscar os resultados. Então, como é que é lá? Você se permitir errar, ser gloriosamente falível, né? Somos seres humanos, a gente pode errar. A gente vai errar para acertar. Abertura, coleguismo, humildade, respeito, responsabilidade, competência, inteligência emocional são características, de uma forma geral, de uma empresa autorrealizável. De novo, pessoas
automaticamente empresas. Se eu não permito um ambiente para os meus profissionais dessa forma, empresa dificilmente vai ter uma mudança cultural para chegar nessa autorrealização. Complementando, quem sentiu falta de Maslow, né, dentro das empresas de uma forma geral, tem tudo a ver. Construindo condições sociais para uma organização autorrealizável. Quando a gente fala condições sociais, a gente está falando criar toda uma estrutura para que as pessoas possam, de uma forma geral, ter criatividade, flexibilidade, coragem, tudo que foi falado agora há pouco. Isso para todos os níveis hierárquicos. E o que está contido, de uma forma geral, quando a gente fala em condições sociais para uma empresa autorrealizável? Estabelecer condições para as pessoas se desenvolverem. E quando a gente fala estabelecer condições para as pessoas se desenvolverem, a gente está falando de encorajamento, né? De permitir que as pessoas elas busquem essa autorrealização. As pessoas têm essa liberdade. Que as pessoas possam explorar as suas habilidades e competências para chegar no seu pico. Ô, pessoal, põe no mudo, por favor. Que as pessoas possam chegar no seu pico de performance. Beleza? Olha que interessante isso. Quando a gente consegue criar um ambiente de autorrealização para as pessoas, olha como muda, começa a mudar a cultura das empresas. Tá? Meios para atender, né, de uma forma geral, as necessidades básicas e meta-necessidades. Necessidades básicas e metas-necessidades. A gente está falando diretamente ali da pirâmide de Maslow mesmo, né? Aqui, o Michael traz esse conceito, né, da teoria X e Y. Né? Quando a gente fala da teoria Y, onde uma organização permite que seus profissionais tenham voz, possam se expressar, né? A empresa não trata ali mais os seus profissionais como aquele subordinado coagido, aquele subordinado que é ameaçado, que senão ele não recebe o salário no final do mês, aquela pessoa que só trabalha por dinheiro. É uma visão bem diferente, uma visão bem mais aberta. Hoje em dia, né, eu não estou falando só das gerações mais novas, não. A gente está falando de gerações de uma forma geral. Se for pensar hoje, a proporção de quem trabalha só por dinheiro tem caído cada vez mais. Não sei se vocês concordam comigo. Vocês concordam comigo? Né? Caramba, o ambiente de trabalho, né? Essa possibilidade de criar dentro das empresas. Isso. Alguém quer falar? Desculpa, pessoal, tá muito baixo. Alguém que tá falando? Eu acho, José Luiz, que a maioria das pessoas trabalha por dinheiro e não para autorrealização. É uma visão que eu tenho. Daqui a pouco eu vou embora. Tá certo. Quando a gente pensa, né, só por dinheiro, as pessoas, elas vão, por exemplo, eu fiz um projeto recentemente em um órgão público, tá? Eu, como consultor, fiz esse trabalho. Eu não posso generalizar, mas muitos concurseiros buscam um trabalho, buscam passar no concurso para ganhar, ter uma estabilidade e tudo mais, né? Olha, eu nunca vi tanta tristeza nos olhos dessas pessoas. Eu vi que pessoas ganhavam muito dinheiro. Ganham, né, na verdade. Então, assim, é por um tempo. Elas trabalham por dinheiro por um tempo. Chega um momento que o próprio organismo, o corpo... Cara, eu tenho uma aula até 9 horas. Né? Então, o dinheiro não compra amizade, não compra confiança. Então, esse é o conceito de uma empresa, das organizações autorrealizáveis. Vai dar aula até que horas? Né? Pessoal, põe no mudo, por favor.
E olha, hoje eu trabalho numa empresa que tem 240 mil funcionários, é uma empresa multinacional, uma consultoria, eu atendo clientes de todos os tamanhos, todos os níveis, todos os segmentos, então posso dar vários exemplos aí com relação a isso também, né? Hoje os executivos, eles olham muito, muito, muito mais para a família, se vai viajar, não vai viajar, para onde que eles vão, do que só com bônus no final do mês, né? Tem mudado muito isso. Parceria com funcionários, essa é uma outra condição também para uma empresa autorrealizável, né? O que seria essa parceria? Dar abertura realmente aos profissionais para que eles participem, que tenham voz, né? Dentro de uma forma geral, de uma mudança, né, organizacional, que os profissionais possam ter um diálogo claro e confiável com seus gestores, que possam se abrir, que possam expor um risco, um problema, que não vai dar problema para eles. É algo de construção integrada, construção em conjunto, né? Uma construção clara e precisa. Desenvolver e expandir habilidades para mudanças. Aqui a gente está falando de uma mudança organizacional mesmo. Alguém aí consegue chutar ou ter uma ideia quanto tempo demora para mudar uma cultura organizacional? Pegar uma empresa de médio porte, aquela empresa que há anos vem trabalhando com os mesmos processos, com as mesmas pessoas, com o mesmo contas a pagar e receber, com o mesmo comercial. Se for mudar a cultura dessa empresa, para que tudo isso que eu estou falando aqui, para que se torne uma organização autorrealizável, como traz a neurosemântica, quanto tempo vocês acham que demora para uma empresa mudar a cultura dela? É só chegar ali nos executivos e falar, vai lá, crie sua missão, sua visão nova e todo mundo segue? Alguém consegue dar um chute? Eu já ouvi falar em 5 anos. É verdade? 5 anos. Já falo, quem mais? 10? 5? Bom, dependendo do tamanho, né, do porte, vamos botar aí uma empresa com 20 funcionários, eu acredito que deva ser, em média, aí uns 6 meses a um ano, no máximo. Legal, beleza. Com um trabalho de coach, né, um trabalho bem elaborado. Legal. Vamos mudar o sistema de uma empresa, mudar o RP, o sistema gerencial ali da empresa. Não sei se alguém já passou por isso, né? Quanto tempo que demora uma mudança cultural. Eu não sei quem que falou 5 anos? De uma empresa de médio a grande porte, a média é de 5 a 10 anos mesmo. É isso mesmo. Numa média ali de 8 anos, né? Saiu uma pesquisa recentemente que é 8 anos, uma mudança cultural. Realmente. Por quê? Pensem, toda a estrutura hierárquica da empresa, desde lá do executivo até ali o estagiário, as gerações que não precisam passar, os processos que não precisam mudar, as metas e objetivos que precisam estar direcionados. As empresas menores, é isso mesmo, pode demorar 1 ano até 2 anos para que isso mude, porque você ainda tem os seus mesmos processos, sistemas e a cabeça, né? O mindset. Então, eu sempre fiz assim. E sempre funcionou. Por que eu vou mudar agora? Então, teve uma empresa de varejo que eu atendi, foi em São Paulo, né? Impressionante, as pessoas realmente entravam lá para fazer carreira. Tinha um senhor que ficava na recepção que ele tinha 60 anos da empresa. 60. Ele não tinha realmente mais como trabalhar, então ele ficava na recepção, porque era a vida dele. Se tirasse esse senhor da recepção, era a vida dele trabalhar naquela empresa. E a média ali ia ver os gestores, 40 anos de empresa. Pensa mudar a cultura de uma empresa dessa. Pensa trazer, né, todos esses conceitos que a gente vem trabalhando aqui. Eu estou trazendo pontos para a gente refletir que uma coisa é legal, a gente ter toda essa visão, outra coisa é o planejamento para fazer isso. É possível, mas objetivo, meta, direcionamento. Então, o plano estratégico tem que estar super direcionado para esses pontos aqui, né?
né, só para reforçar essa parte de habilidades para mudanças, né? O ser humano é resistente à mudança por natureza. A gente pode pegar quem usa aí o Windows, PowerPoint, Excel, mudou a versão, já começa. Ai, caramba, mudou tudo isso, não vou saber mexer mais. Mas é uma semana ali para voltar a aprender. Não sei, a empresa que vocês trabalham, mudaram minha cadeira, já é o fim do mundo, né? Não sei se já aconteceu, não sei se aconteceu isso com vocês. Eu já vi gente amarrando cadeira para ninguém roubar a cadeira, trocar cadeira nas empresas, né? Resistência à mudança. A mudança cultural é isso também. Fazendo o deparo, trazendo um pouco desse desafio, né? Inovação. Inovação é o core, digamos assim, é uma espinha dorsal para a autorrealização. Se a gente não tiver inovação, não tiver uma abertura para a realização dessas mudanças, né, do pensar no novo, buscar, né, as metas, necessidades das pessoas, dificilmente a gente vai atingir essa empresa autorrealizável. Belezinha, pessoal? Tudo bem aí? Acompanhando? Show! Então, seguinte, vamos juntar tudo a coisa aqui agora, então. Eu falei sobre líderes, certo? Que são os executivos ali na empresa, ou pessoas, né, cargos hierárquicos na empresa, que tenham o poder de definir ali a visão da empresa, criar as metas, definir os significados da organização. E tem os gerentes, performance operacional. Então, líderes, eu falo de significado, eu falo de semântica. Ok? Propósito. É nós termos propósito naquela organização. Por que eu trabalho naquela empresa? Por que eu acordo todo dia cedo e vou trabalhar? Será que é só para ganhar dinheiro? Obviamente que eu não posso generalizar, tá? Pessoas são pessoas. Pessoas de todos os tipos. Pode acontecer. Eu estou falando de uma empresa autorrealizável. Quando a gente fala desse direcionamento de significado, será que eu estou falando só de profissionais da empresa? Quando a gente fala de uma empresa, o que mais que eu tenho que pensar para manter a empresa sustentável, manter uma empresa sadia? Alguém consegue chutar aí? Quem mais eu tenho que pensar para manter a minha organização funcionando, além dos profissionais da empresa? Eu sei que todos vocês sabem, mas está no mudo aí, né? Vocês não conseguem falar. Aqui a gente tem fornecedores. Tem tudo a ver. A gente tem que entender quem são os nossos fornecedores. O propósito vai estar altamente relacionado. Os nossos clientes. Poxa, qual que é o nosso nicho? Por que o cliente vai comprar um produto nosso, da nossa empresa? Dependendo do ponto de vista, se você está olhando como consultor, ou como dono da empresa, ou como empregado, até como profissional empregado da empresa, que você seja o estagiário da empresa, pessoal. O que o nosso cliente busca da nossa empresa? Eu não acordo 6 horas da manhã, 5 horas da manhã para trabalhar, para ficar fazendo planilha. Eu tenho que ter um significado. Eu estou preenchendo uma planilha por quê? Qual que é o significado da minha empresa? Que valor que eu entrego para os nossos clientes? Que valor que traz para o nosso mercado, para o nosso mundo? Vocês concordam comigo? Acionistas, aqui a gente está falando de todo esse contexto. E os gerentes, performance, execução, ali o trabalho dos processos, medição de processos e tudo mais. Líderes, eu não sei quem já ouviu esse termo lá do Michael Hall, líderes atuam mais ali naquela Fluffyland, né? Sonhadores. O que eu vou ter daqui 1, 2, 5, 10 anos? Tem que sonhar. Ter o nosso objetivo, o nosso direcionamento. Gerentes, já tem um perfil mais ali compulsivo, né? Mais trabalhador. Aqui são 2 extremos, como vocês podem ver, na ponta de cada eixo.
eixo de significado e performance. Será que viver ali na Fluffland é melhor? Ou viver ali, né, ser workaholic, trabalhar tanto, ter ali até uma doença de burnout? O que é melhor? Ou o que é pior? Aqui, então, a gente define quadrantes. A gente tem o primeiro quadrante, né, que é das pessoas subdesenvolvidas, das empresas subdesenvolvidas, com baixo significado e baixa performance. Aqui eu vou ter muita gente que realmente trabalha, acorda cedo para trabalhar só por dinheiro, trabalhar só para pagar conta, pessoas que não têm objetivos, não têm propósito. Se eu tenho pessoas na minha empresa nesse quadrante, não é assim que eu vou atingir, né, uma autorrealização empresarial. Eu preciso possibilitar que essas pessoas cresçam, se desenvolvam. No quadrante esquerdo superior, a gente tem os criadores. As pessoas que realmente vão pensar lá na frente em novos produtos, nas metas, objetivos daquela organização. Não necessariamente subir ali em cima ao extremo de viver na Fluffland, mas realmente ser visionário, ter esse ponto de vista. À direita, embaixo, a gente tem os performers, né? As pessoas que realmente trabalham, que executam, que trabalham até meia-noite e acham lindo. Ah, eu fui embora hoje 6 horas da tarde. Tem empresa que é assim. Empresa que você vai embora no horário, as pessoas te olham do lado, acham que você não está motivado. Porque a cultura da empresa é trabalhar até mais tarde. E aí, faz sentido isso? Né? Depende da empresa. De novo, o nosso foco aqui, autorrealização. Para que a gente consiga chegar na autorrealização, a gente precisa dar os passos. É maturidade. A gente sair aqui do primeiro quadrante, de subdesenvolvido, e chegando mais perto ali dos criadores, dos performáticos, vamos chamar assim, das performers, né? E dando os passos. Pessoal, o que é essa linha que eu estou traçando aqui no meio? Flow. Vocês já ouviram isso em algum lugar, não ouviram? Neurosemântica? Então, é o caminho do fluxo, o caminho do flow, para chegar aonde? Pico de performance. Autorrealização. Aqui, eu terei pessoas com pico da performance delas, trabalhando com significado. Eu acordo cedo para trabalhar naquela empresa porque eu tenho significado. Eu sei o que a empresa está fazendo. Eu estou trabalhando para contribuir por algo a mais do que simplesmente ir lá e preencher minha planilha Excel no dia a dia. É muito importante, nesse momento, que as empresas tenham transparência e jogo aberto com seus profissionais. Quais são realmente os objetivos, os valores daquela empresa? Eu já cansei de ver, não sei se vocês também já viram isso, vocês chegam nas empresas e tem lá, né, a plaquinha missão, visão, valores. E os valores são muito bonitos, né? E na primeira reunião que a gente vai fazer com algumas empresas, a gente olha, de acordo com o que a reunião vai, você pode receber até uma sugestão de suborno. Isso não vai estar escrito lá nos valores da empresa nunca. Não é coerente. Essa empresa vai estar ali embaixo, nos pilares dos quadrantes ali de baixo. Não vai ser uma empresa autorrealizada. Como que a gente faz isso? De novo, melhorando, possibilitando que as pessoas tenham, né, um ambiente de autorrealização. Lá de toda a pirâmide que a gente falou agora há pouco. E isso é uma mudança cultural. Isso vai acontecendo no seu tempo. A gente precisa trabalhar muito com os líderes e com os gerentes para que isso realmente aconteça. Se os líderes e gerentes não executarem realmente seus papéis, como a gente já viu, os profissionais, os demais profissionais da empresa são espelhos deles. E também não vai rolar, não vai acontecer.
Concordam comigo? Bom, pessoal, esse é o último slide. Daqui a pouco eu vou abrir para perguntas, tá? Eu gostaria de encerrar citando aqui, né, alguns pontos, fazendo todo um consolidado aqui com vocês, né, que resume bastante o que a gente viu aqui até agora. Se a gente assumir, então, um frame, né, de autorrealização no contexto das empresas, a gente vai criar uma mudança radical. Não é todo mundo na empresa que vai estar disposto a condicionado a isso. Mudanças podem acontecer. Podem acontecer novas contratações ou demissões. Pode acontecer uma reestruturação hierárquica na empresa. Pode acontecer spin-offs, diversas coisas dentro dessa empresa. Então, uma mudança cultural forte. Se é uma empresa que já não nasceu nesse caminho. Nem pessoas e nem organizações se tornam autorrealizáveis acidentalmente ou espontaneamente. Tem que ter uma intenção, um lado humanitário disso tudo. Tem que ter um propósito. Uma empresa não vai virar do dia para a noite autorrealizável. E, né, como já dizia Jack Welch, CIO da GE, os desafios que todos nós enfrentamos é criar um ambiente onde pessoas possam atingir os seus sonhos. Quem não gostaria de chegar numa empresa e pudesse, dentro da sua empresa, atingir os seus sonhos? Não tivesse que buscar alguma coisa fora disso? Imagina que legal linkar, relacionar o profissional ao pessoal. Bom, pessoal, chegando aí perto das 8 horas, queria abrir para perguntas para vocês, dizer que tentei resumir ao máximo, né, o que eu li aqui no Unleashing Leadership, livro do Michael, e agradecer bastante aí vocês. Então, por favor, eu sei que vocês devem ter milhões de perguntas, então, por favor, podem começar a fazer. Mas um de cada vez, tá? Por favor. Ou tira do mudo para falar alguma coisa, só para eu não me sentir aqui falando com a parede. Opa, obrigado. Vamos lá, pessoal. Vamos lá. Vamos abrir aí os microfones. Muito bom, Zé. Obrigada. Isso, eu que Oi, Zé, agradeço. Cristina, tudo bem? Oi, Cristina, tudo e você? Tudo jóia, Zé. Prazer. Não te conhecia, sou Cris. Sou E aí? MetaCoach também. E achei muito legal a palestra, porque eu estou vivendo um momento... todo o tempo da sua palestra, eu fui pensando na organização que eu presto serviço, né? Que é uma baita organização, que é a Petrobras. E ela está passando por um processo muito grande de reestruturação. Toda a governança corporativa dela. Isso. Então, assim, vendo, ouvindo e pensando tudo que foi falado aqui, tá difícil de ser uma empresa agora autorrealizável mediante a situação toda que ela vem passando. Tanto os empregados quanto as pessoas contratadas, elas não estão vendo a empresa como autorrealizável. Muitas coisas aconteceram ali, a gente sabe, todo mundo sabe o que está acontecendo, para estar acontecendo essa situação, os escândalos. Então, as pessoas estão muito insatisfeitas, não estão trabalhando com significado e propósito, nem as pessoas que passaram em concurso estão trabalhando com significado e propósito. Então, eu fico pensando como realmente você conseguir mudar a questão cultural, a cabeça das pessoas, porque é uma empresa que é um mundo, né? Posso te fazer uma pergunta? Sim. Pensa assim, os primeiros passos são mudar, né, ou conscientizar líderes e gestores. Você acha que isso é possível nessa empresa? Eu acho que está havendo um movimento em relação a isso, sim. Mas até os líderes, na realidade, os líderes estão fazendo esse movimento, existe uma estratégia para isso, porém, alguns gestores não acompanham isso, né? Então, tem gestores até que são líderes, tem gestores que são líderes por natureza, então, vai muito de nichos, de pequenos nichos. Agora, para fazer isso virar uma onda,
que na Então. realidade seria o ideal. Bota aí muito mais de 8 anos, como você falou, e uma nova Petrobras, entende? Porque essa empresa, além de não só ter, digamos assim, uma coisa é pegar agora uma empresa que está funcionando e querer mudar, que vai demorar aí os seus 5, 8, 10 anos. Outra coisa é você precisar ajustar, arrumar o básico para voltar a ser uma empresa de confiança e tudo mais. A partir daí, você começa a fazer essa mudança. Então, você tem uma lição de casa ainda muito grande. Muito. É um desafio, o desafio vai ser muito grande. Então, isso assim, aí. hoje eu só penso o seguinte, o meu significado e propósito ali dentro do quadrante, lá dentro, é muito baixo. Mas fora dali, com os meus clientes, com o que eu faço fora dali, é muito alto, entende? Então, Sim. cada um ali está vendo... Cada um tem um significado, e isso para virar que todo mundo veja a empresa como uma nova empresa, vai ser um bom tempo aí de reestruturação e de mudança. Então, deu para entender bem o seu conceito, mas hoje em dia, trazer isso para virar uma onda, tipo a Google, que com certeza as pessoas trabalham com mais significado e propósito, vai ser muito difícil, ainda mais nessa crise toda que a gente está passando, que é generalizado. Então, eu acredito que pequenas empresas, empresas de pequeno porte, consigam fazer isso de uma forma melhor. Grandes empresas, ainda mais como a empresa que eu citei aqui, vai ser um trabalho muito maior de mudança. É exatamente isso. Obrigada pela contribuição. E assim, é o tempo que a gente falou mesmo, né? Não adianta querer mudar do dia para a noite, vai ser frustrante. E uma empresa como essa. Oi, obrigado. Eu sou o Gerson, estou aqui em Guaratinguetá, São Paulo, e eu vendo esse depoimento da crise, existe um outro detalhe, a empresa ela tem uma expansão territorial muito grande, então para mudar essa cultura, eu entendo também que seja um grau de complexidade, porque até chegar de um ponto ao outro, eles vão desde atuações continental até extracontinental, né? Agora, o que me chamou a atenção na pergunta da Cris é, diante de um quadro como esse, eu tenho uma posição dentro da empresa, o que proativamente, que comportamento eu posso fazer está ajudando, já que é um desafio muito grande, mas eu posso ser um arauto de novas profecias, de novas esperanças, numa organização que, se não fosse o apoio governamental, ela talvez já estivesse até abrindo falência, né, por conta da complexidade e dos danos que ela vem sofrendo ao longo dos anos aí. Sabe o que vocês podem fazer? Começar pelas suas áreas, pelas suas equipes. Quando a gente olha com uma visão sistêmica, né, acho que a gente estuda, né, essa visão sistêmica, né, de uma forma geral, a gente começa a mexer aqui numa coisinha, ela começa a crescer, aumentar. Então, assim, se a gente começar, né, ali na nossa casa, na nossa área, na nossa equipe, com as pessoas que estão ao nosso redor, pelo menos ali a gente vai começar a aumentar essa maturidade, chegar ali e buscar uma autorrealização. Obviamente que aí pode ser passo de formiguinha, mas, pessoal, é assim, né, como é que é? O norte, né, o direcionamento, às vezes, é muito mais importante do que a velocidade. Né? O Williams falou isso no nosso último MetaCoach, é super interessante, e é isso mesmo. Então, se a gente começa na nossa equipe, né, como ela falou agora há pouco, poxa, quando eu estou fora da empresa, que eu estou lá e, né, atendendo os meus clientes, é outra coisa, é uma outra empresa, mudou a coisa. Né? Então, a gente começa dentro de casa, começa pequeno, pode começar bem pequeno, pode demorar bastante, mas, pessoal, aí é não desistir, né? Quer ver? Eu tenho onde que eu anotei aquele negócio aqui, que foi em uma das últimas palestras que foi citado, o que o Michael Hall falava lá, que é ter foco, persistência, não tá aqui. Quais são as 4 coisas? Cadê?
Zé. Foco, persistência, comprometimento e disciplina. Isso, obrigado. É isso que acabei de achar aqui. Foco, persistência, comprometimento e disciplina. Obrigado. Isso aí. Isso para tudo, né? Dentro da nossa mudança, de uma forma geral, para nós, né, buscarmos essa autorrealização, a gente vai ter esse direcionamento para as empresas também, né? Pessoal, 8:06, né? Alguém tem mais alguma pergunta? Tem uma pergunta do Rômulo Takaoka no chat, se você quiser abrir e ler, mas ele diz assim... É que como eu estou apresentando aqui, eu não consigo ver o então, chat. Vou compartilhar com você. Pensando neste mundo corporativo, qual a sua experiência com relação à implementação da autorrealização? Em uma consultoria apenas de alta liderança, de CEOs e VPs, ou é o suficiente? Ou é necessário um treinamento mais global envolvendo todos os gerentes de equipes e funcionários? Caramba, isso não tem realmente uma receita de bolo, né? Hoje a empresa que eu trabalho, ela possui lá os seus valores, um código super bacana, um significado muito legal, né? E a gente vive muito isso no dia a dia. Mas, como qualquer empresa, uma empresa grande, pensa, 240 mil funcionários no mundo inteiro, como que a gente consegue fazer uma mudança cultural da noite para o dia? Não dá. Então, por exemplo, na minha área, na minha equipe, eu consigo realmente implementar esse tipo de conceito. Eu consigo dar liberdade, eu consigo dar uma estrutura para que um trainee venha até mim e dê uma ideia. Eu consigo dar uma flexibilidade. Então, consequentemente, nos projetos que a gente atua, com, digamos assim, uma equipe dentro desse quadrante de autorrealização, nossos projetos são fantásticos, os clientes adoram. E a gente consegue novos projetos por conta desses valores que a gente entrega junto, né? Então, conseguir atingir, né, fazer uma mudança cultural gigantesca nesse sentido, realmente tem que ser top-down. Tem que ser do presidente, dos sócios, de uma forma geral, até lá o estagiário, né? Mas, para realmente ser top-down, essa camada tem que ter todo esse conceito, esse direcionamento, e tem que estar lá dentro das metas e objetivos daquela empresa, dentro da missão, visão e valores. Se não tiver, não tem problema, a gente faz as nossas estruturas autorrealizáveis na nossa equipe, dentro de casa, né? Um treinamento, um coach, seria fundamental. Imagina fazer um business coach, um executive coach, um coach de times, para começar a difundir, divulgar essas informações, né? Isso seria fantástico. E esse é o caminho. Mas, para tudo isso, tem investimento, tem orçamento. Será que as empresas estão dispostas a investir nisso? Então, o que eu trago para vocês são conceitos e reflexões. A gente pode realmente influenciar, mudar? Pode. Agora, pode demorar um tempo. Rômulo, grande amigo, respondi, ajudei. Qualquer coisa a gente fala em off aí depois. 8:09, eu quero chamar todo mundo para ir fazer um pequeno intervalo, já que a resposta ao Rômulo ele não falou, né? Ele só escreveu. Próxima vez eu peço que o Rômulo fale mesmo, né? Importante. O Rômulo tem vergonha, né? Para o próprio desenvolvimento dele, né? E para que ele possa ser um dos próximos palestrantes. Eu ia falar também. Segundo o Rômulo, ele teve um problema com o barulho lá, tá muito ruidoso lá, por isso que ele desligou o microfone. Tá bom, gente, eu acho que acho que são os cachorros, tá? Ninguém vai aguentar o barulho lá. Ótimo, tá bom. Pessoal, eu só queria então fechar, agradecer muito aí a atenção de vocês. Eu vi que, poxa, vocês acompanharam, né? Participaram. Obrigado mesmo. E eu tenho estudado bastante neurosemântica empresarial, eu chamo assim. Estou à disposição, tá? Vamos falando. Muito obrigado mesmo. Oi, Zé, tá me ouvindo? Oi, Nós Grey. agradecemos, how fantastic, parabéns, muito bem, palmas. Muito legal, muito boa mesmo. E eu queria sugerir, já que houve esse pequeno atraso aqui, essa confusão
porque a sala estava ocupada, de não ter intervalo e a gente ir direto. O que você acha? Pois é, Ou o vocês pessoal querem um precisa de um tempinho? intervalinho, né? Não tem jeito para fazer um xixi, para poder tomar uma água.